Boa tarde, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que vocês vão ver o vídeo. Espero que estejam todos bem, tá? É o primeiro vídeo que eu venho gravar com vocês aqui, tá joia? Vocês vão perceber que eu vou tossir um pouquinho, que eu peguei um resfriado, nada grave, tudo normal, apenas um pouco de tosse que eu estou. Mas fora isso, tudo bem. Espero que estejam muito bem, né? E vamos começar a nossa aula aqui. Nós vamos começar hoje o capítulo 3, a nova ordem mundial. Nós terminamos a ordem bipolar, né, a ordem da Guerra Fria, e vamos começar agora com a nova ordem mundial, tá? Então, primeiro, né, quando terminou a Guerra Fria, União Soviética quebrada, falida, né, surgiram alguns questionamentos, né? Como que vai ser a ordem econômica, como que vai ser o poder político, né? A disputa agora vai ser entre empresas e não mais entre países. Nós vamos ter o que agora? Uma ordem monopolar? Vai existir a hegemonia dos Estados Unidos e eles vão mandar sozinhos, né? É um questionamento que existiu no período, uma incógnita, tá? Então nós vamos ver algumas respostas para essas perguntas. Bem, primeiro, a década de 90, nós temos aí as novas formas de conflito surgindo, né? Não mais disputas econômicas, mas disputas religiosas, disputas políticas, né? Uma série de problemas aí que vem acontecendo. Novos países começam a surgir como novas possíveis potências a rivalizar com os Estados Unidos. Temos aí a China, os tigres asiáticos, a Índia, né? Novos países surgindo aí. Bem, os Estados Unidos e essa nova ordem mundial. Em 85, há o desmonte do socialismo real. É ali que Mikhail Gorbachev vira e fala que a União Soviética está quebrada, e aí ele cria a perestroika, a glasnost, né? Lembrando que na década de 80, né, os Estados Unidos retomou sua hegemonia, a Rússia já estava em crise, não estava bem, né? Então os Estados Unidos já estava em ascensão, tá? E a partir dos anos 90, tudo indicava que os Estados Unidos seriam, como muitos autores afirmam, a nova polícia do mundo, tá? E realmente, né, onde há uma treta, onde há um problema, os americanos estão envolvidos, alegando que estão defendendo a democracia, defendendo a ordem mundial, tá bem? A partir disso, vários conflitos acontecem e há o envolvimento direto dos Estados Unidos. Em 91, nós tivemos a guerra do Iraque e a guerra do Kuwait, tá? Ali tivemos o Saddam Hussein, que a princípio ele é apoiado pelos Estados Unidos, né? Numa guerra entre Iraque e Irã. Depois, quando Saddam Hussein, presidente do Iraque na época, invade o Kuwait, aí os americanos invadem, atacam o Iraque, aí o Saddam Hussein acaba retirando suas tropas de lá. Em 2001, teve aquele atentado às Torres Gêmeas, né? Aí os Estados Unidos invadem o Afeganistão e logo na sequência invadem o Iraque também, capturam, prendem, matam o Saddam Hussein. Tá? Então nós estamos vendo aí as intervenções militares norte-americanas no mundo. Lembrando que foi desaconselhado pela ONU o ataque ao Iraque, porque eles alegaram existir enriquecimento de urânio para fazer, né, a bomba atômica, e a ONU não encontrou isso lá. Mas os americanos desobedeceram à ONU e invadiram de qualquer maneira. Bem, a partir, né, dos anos 90, do fim da Guerra Fria, para de existir aquela ideia de primeiro mundo, que eram países capitalistas ricos, segundo mundo, países socialistas, e terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. E passa a existir essa linha imaginária entre países do norte e países do sul. Os países do norte, países desenvolvidos, países do sul, subdesenvolvidos.
Lembrando, claro, que Austrália e Nova Zelândia, apesar de fisicamente estarem no hemisfério sul, representam o hemisfério norte, tá? Mas essa linha mostra aí a divisão do mundo como que ficou. Depois nós vamos ter os chamados países emergentes, tá? Mas nos anos 90 é essa divisão que predomina no mundo. Bem, aqui nós temos, né, a criação da União Europeia, tá? A União Europeia, ela é criada em 52, chamado de SECA, Comunidade Econômica do Carvão e Aço, né, com esses poucos países aí que faziam parte. É criado, né, em 52, através do Tratado de Maastricht, que determinava que entre os países membros existiria o livre comércio, um trânsito de pessoas e uma moeda única. Era o ideal desse tratado. Lembrando que o euro não foi criado nessa época, tá? Era uma ideia de concorrer com o dólar, tá? Bem, os principais países eram Alemanha e França, tá? E o objetivo era conseguir abranger o maior número de países do mundo, tá? O maior número de países da Europa. Em 2013, né, já fazia parte aí 28 membros, tá? E 11 eram daqueles ex-países, pertenciam aos países que... Perdão. Dos 28, 11 eram ex-países socialistas, que pertenceram à antiga União Soviética, tá bem? A Rússia. Depois que termina a União Soviética, ela volta a ser Rússia, né? Passa por um período complicado e por volta aí de meados do século, da década de 90, eles já estão se reequilibrando novamente, tá? Rico em recursos naturais, principalmente petróleo, gás natural, ela que fornece, abastece a Europa com gás natural, tá? A infraestrutura dela está envelhecida, porque há pouco investimento na indústria desde os anos 70, tá? Mas essas indústrias são muito importantes para o crescimento econômico da Rússia, tá? E a Rússia até hoje tem um dos maiores arsenais militares do mundo, arsenais bélicos do mundo. As armas russas ainda são muito fortes, muito potentes, existem muitas armas. Talvez ela só não é superada pela dos Estados Unidos, tá joia? Bem, aqui nós temos um mapa da União Europeia, né, que é um grupo que vem para rivalizar com os Estados Unidos. Então nós pensávamos no seguinte, que a princípio os Estados Unidos iriam deter a hegemonia mundial, mas aí é criada a União Europeia, foi criada em 57, ela vai ganhando corpo, né, e ela vai ser sim uma concorrente parceira dos Estados Unidos. E depois o Japão, lá no Extremo Oriente, tá? Então nós temos aí, né, um mapa da integração da União Europeia, passo a passo quais países que vão entrando. No Polo Asiático, nós temos, né, a Coreia do Sul, Coreia do Norte e Taiwan. Algumas dessas começam a tentar se encaixar nos jogos de poder, né? Coreia do Sul e Taiwan tendo indústrias, tá? Desenvolvendo indústrias, Taiwan com mão de obra barata, então muitas filiais de empresas, principalmente norte-americanas, se instalam lá, tá? E a Coreia do Norte, já que ela não consegue, ela é um país muito fechado, o comércio dela é basicamente com a China, o que ela começa a fazer? Começa a desenvolver arma atômica, tá? Então é uma maneira dela tentar estar dentro do jogo de poder, tá bem? Japão, ele recupera-se economicamente, né, da Segunda Guerra Mundial. O Japão ele mantém, né, uma base militar dos Estados Unidos, é um potencial, um país tecnologicamente muito poderoso, e a ideia deles é um dia retomar os programas nucleares, tá? Só que para fins pacíficos. A ideia deles jamais é fazer bombas,
tá bem? E a corrida aeroespacial, sonho, mandar satélites, foguetes para o espaço, isso e aquilo, tá? Índia. A Índia, ela começa a partir dos anos 70 a ter um grande investimento. Opa, desculpa aí, aqui meu mouse. Um grande investimento, né, na educação tecnológica, cresce em média 8% ao ano, né, tem uma mão de obra barata, qualificada, tem uma grande vantagem que fala a língua inglesa, então muitos call centers são na Índia, tá bem? E dependem ainda de investimentos norte-americanos, japoneses, americanos, europeus, isso ela ainda depende, tá? E, né, ela não aceita que as indústrias farmacêuticas e a agroindústria entrem em seu país. Isso tem que ser nacional. A China, a partir dos anos 70, né, começa a se abrir para o mercado, se abrir para o mundo, tá? Aceita capital privado nacional, internacional e ainda muitas indústrias pertencendo ao governo. Tem uma mão de obra barata, disciplinada, né? Leis trabalhistas muito flexíveis, por isso que você ouve falar que tem gente que trabalha 14 horas, 16 horas por dia na China, porque lá é muito aberto esse acordo entre o patrão e o funcionário. Então o patrão fala, eu preciso que você trabalhe aqui para mim 14 horas, eu te pago tanto, você quer? Se a pessoa aceitar, tá valendo, tá? Lá não existem tantas leis trabalhistas para atrapalhar nesse sentido, tá bem? Lembrando, por favor, que as leis trabalhistas são muito importantes, tá? Bem, o PIB cresceu aí nos anos 90, 10% ao ano em média, né? Conseguiram fazer um desenvolvimento tecnológico, de infraestrutura, corrida aeroespacial, né? E hoje é o maior credor dos Estados Unidos. Porém, existe uma interdependência. Os Estados Unidos precisam da China e a China precisa dos Estados Unidos. Tá? Muitas filiais de indústrias norte-americanas estão na China e os Estados Unidos precisam que eles produzam as coisas para eles. Bem, nacionalismos e radicalismos religiosos, né? Aqui nós temos um ponto muito importante, que a partir do século XIX, né, usaram muito a ideia da expansão territorial, formação de nações, justificar guerras porque era necessário ter mais território, né, traziam para a população a importância de lutar pela sua pátria, pela sua nação, defender os interesses da nação, libertar-se. Isso foi uma máxima do século XIX. A Guerra Fria, né? Começam com as redes de influências universalistas, né? Eu sou socialista, eu sou capitalista, né? Aí surge o terceiro mundismo, né? Vem o FMI, vem o Banco Mundial. O capitalismo pregava o quê? Crescimento econômico, livre concorrência, né? Era excludente, tá? O capitalismo ele vem e vai vencer o socialismo, a ideologia socialista aí nesse período da Guerra Fria, né? Com a seguinte ideia, né? O sucesso social, ter é muito mais importante que ser dentro de uma ótica capitalista, tá? Para ser feliz é necessário parecer ser feliz. Olhem isso nas redes sociais, todo mundo é feliz nas redes sociais, né? E ter sucesso é preciso que vejam você como uma pessoa de sucesso, tá? Então eu preciso aparentar ser uma pessoa de muito sucesso aqui para que, né, me vejam assim. Bem, aqui nós temos um mapinha bem rapidinho sobre as principais religiões do mundo, né? A maior religião do mundo hoje é o cristianismo, o islamismo é a segunda maior. O cristianismo hoje tem 2,1 bilhões de fiéis, considerando todas as crenças católicas. Os muçulmanos já são 1,6, tá?
1,6 bilhões. E é a religião que mais cresce no mundo. Acredita-se que o islamismo venha a superar o catolicismo daqui a algumas décadas. Desculpa, galera, a tosse está complicada. Bem, finalizando aqui, né, nós temos aí a parte do terrorismo no mundo, os conflitos, dá pra gente ver, e depois analisem com um pouquinho mais de calma esse mapa, né, dá pra gente ver aqui na América do Sul, né, as Farc, dá pra gente ver o IRA na Irlanda, né, dá pra gente ver alguns grupos terroristas aí espalhados pelo mundo, tá bem? Bem, aqui nós falamos um pouquinho sobre nacionalismos e radicalismos religiosos, né? Então, o nacionalismo, ele é exacerbado, ele é ruim, tá? O nacionalismo exacerbado é quando a pessoa vai morrer pela sua pátria, mas tentando inferiorizar a outra, tentando se sobrepor sobre outra, tá? Não somente defendendo os ideais da nação, mas sim querendo conquistar algo da outra nação, querendo subjugar a outra nação, tá? Esse nacionalismo, né, existiu nos países ricos, chamados países centrais, principalmente ali na Europa, a Alemanha, com Hitler, né, aquelas coisas, tá? Temos aí a causa, né, desses nacionalismos, desses radicalismos, desse nazismo, vamos falar assim. Um primeiro ponto, aumento do desemprego, né? Disputas entre nativos e estrangeiros, então surge a xenofobia, tá? Vem aí a ideia do ódio racial, a hostilidade, linchamentos, mortes, tudo isso vem a partir de um processo aí, né, de radicalismos, tá bem? Bem, norte e sul, eu acho que nós não precisamos falar tanto. É mais importante lembrar que norte geralmente são os países ricos, sul os países subdesenvolvidos, né? O norte tem dinheiro para investir e emprestar, o sul acaba tendo que pegar dinheiro emprestado e pagar juros por isso, né? O envio dos lucros das multinacionais que estão no sul vão todos para o norte, e o sul acaba vivendo com certos problemas, tá bem? Bem, questão de tecnologia, né? O norte tem a parte farmacêutica, biotecnologia, informática, né? Conhecimento, detém várias patentes, e o sul existe a pressão para redução dos preços e quebra dessas patentes, né? Que existem no norte. E muitas vezes eles acabam agindo de maneira ilícita, como é o caso, por exemplo, da pirataria, tá? Falsificação de objetos aí. Questão ambiental. O norte usa muito mais recursos e gera muito mais impactos. Lembre-se que o protocolo de Kyoto não foi assinado pelos Estados Unidos, tá? Eles não assinaram que era para reduzir a quantidade, a emissão de poluentes na atmosfera. Não quiseram porque é prejuízo para eles ter que investir, modernizar, impor que essas indústrias se modernizem. É ruim para eles economicamente, então nós não queremos isso, tá? O sul, né? Existe uma pressão política, eles pressionam para que o norte diminua essa poluição. A China, ela é do sul, mas ela é um dos países que mais polui, tá? Ela é considerada, né, do hemisfério sul aí, mas ela também não assinou o protocolo de Kyoto, tá? Nós temos aí, né, esse outro tópico aí, que a gente começa a falar sobre a tese sobre as 8 grandes civilizações. Isso daqui a gente pode pular, apenas algo que eu ia falar em aula, mas nós podemos deixar para depois, tá? Bem, aqui nós temos da União Europeia, né, uma média de salários, tá? Sobre o salário mínimo. Luxemburgo é o país que tem a maior média, tá? E aqui nós falamos um pouquinho mais sobre a União Europeia, mas a gente fecha a aula por aqui,
tá? União Europeia, eu vou fazer um outro vídeo depois para explicar melhor para vocês, tá joia? Pessoal, agora gostaria que vocês fizessem para mim os exercícios desse capítulo, mas claro que não precisa ser todos, senão vocês vão ficar loucos aí, tá? Façam para mim da página 127 até a página 130, tá? Gostaria que prestassem bastante atenção, fizessem com bastante amor e carinho. Tem uma charge na questão 5 da página 130, tá? Esta charge aqui, ó, ela é muito interessante. Eu adoro colocar ela em prova, tá? Gostaria que vocês tivessem um carinho especial com essa questão, analisassem legal isso daí, tá joia? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Um grande abraço a todos, até mais!